Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A nossa meditação de hoje vai ser sobre culpa. Nós vamos fazer em duas etapas. Eu vou falar sobre a culpa que os pais projetam nos filhos e a culpa que a religião também projeta nos seus filhos, nos seus membros, nos seus adeptos, nos seus seguidores. Mas a primeira parte eu gostaria de falar sobre essa culpa ou uma pseudo-culpa, uma falsa culpa que os pais acabam projetando nos seus filhos, acabam prejudicando seus filhos se tornam pessoas inseguras, seus filhos não conseguem se desenvolverem espiritualmente, não conseguem se desenvolverem socialmente principalmente, não conseguem se desenvolverem profissionalmente. E muitas vezes a causa é conflitos dentro da casa, é a forma como um pai severo, é a forma como um pai que ama e talvez por amar exagera na disciplina e não pensa no resultado. Ou então o pai apenas está aquilo que está acontecendo, está transferindo para os filhos aquilo que eles são. Dificilmente você vai ver um pai que é severo, um pai que é rude, um pai que é disciplinador, ele brincando com o filho, ele fazendo carinho no filho, ele se tornando amigo desse filho. Não, o filho só recebe pancada, só recebe admoestações, só recebe bronca, só recebe críticas e nunca um elogio. Então esses filhos, obviamente que os pais acabam projetando nesses filhos seus próprios preconceitos, seus problemas, suas culpas, e acabam transferindo isso para a educação dos seus filhos. Eu anotei aqui algumas coisas, e obviamente que existem mais, que é comum, talvez não exatamente como eu coloquei aqui, mas é muito comum nós ouvirmos isso de pais, de mães. Por exemplo, uma frase que a gente ouve: se eu fosse você, eu não agiria assim. Pais falam isso para os seus filhos. Só que você não é o seu filho. Você não pode despersonalizar o seu filho. Você tem que deixar ele ser quem ele é. A segunda coisa, quando eu morrer, claro que não há uma ordem nisso, quando eu morrer, você vai se arrepender. Olha que palavra, se esse pai morre mesmo, o filho vai levar uma falsa culpa, ele vai se culpar de uma coisa que ele não tem culpa nenhuma. O pai morreu, mas o pai, numa hora de raiva, numa hora de ira, descarregou a sua neura em cima desse filho e falou: quando eu morrer você vai se arrepender. Então está colocando uma culpa em cima dessa criança que não é culpa dele, não é culpa dela, né? Depois, isso também a gente ouve sempre, que fala que se o filho apanhar na rua, se o filho apanhar na escola, se o filho brigar na escola, quando ele chegar em casa ele vai apanhar de novo. Então você já imaginou quantos filhos que não sofrem bullying na escola, quantos filhos que não são injustiçados na escola, mas ele não pode chegar na casa porque ele não pode compartilhar isso com o pai. Ele não pode chegar para o pai e falar: pai, aconteceu um problema hoje lá na escola. E às vezes o filho não teve culpa nenhuma, mas se ele falar, ele acaba apanhando de novo. Ele apanha na escola, sofre bullying na escola
e ele tem que ficar quieto porque ele não tem um pai, não tem um porto seguro, não tem alguém que ele possa confiar, não tem um amigo a quem ele possa desabafar, a quem ele possa se aconselhar, porque na verdade ele tem dentro da sua casa um pai que talvez pensando que por amor está fazendo isso, e às vezes está só trazendo mais problemas ainda psicológicos para a vida dessa criança. O que os outros vão pensar de mim? Às vezes o filho faz alguma coisa errada e o pai fala para o filho: o que as pessoas vão pensar de mim? Olha o que você fez. Ou seja, a reputação social do pai, ela baseia-se no comportamento dessa criança. Ou seja, a reputação social dos pais baseia-se nelas. E essa responsabilidade pesa nos ombros dessa criança. Certo? Então, o que os outros vão pensar de mim? Você ainda vai me matar de vergonha. E há um texto na Bíblia que eu gostaria de ler, que está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, versículo 30, que de uma certa forma ilustra isso que eu estou falando. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Vamos ler aqui, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que diz. Então acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse, ou seja, Saul era o rei em Israel. E no momento de ira contra o seu filho Jonatas, olha o que ele diz. E disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegesse o filho de Jessé, ou seja, Davi, para vergonha tua e para vergonha da tua mãe? Olha que interessante. Ele coloca uma culpa sobre Jonatas que não era culpa de Jonatas. Jonatas não tinha culpa daquela situação. O principal culpado daquela situação era o próprio rei Saul. Mas porque Davi tinha uma amizade muito próxima com Davi, e Davi era um suposto inimigo, era um suposto concorrente ao trono, mais tarde realmente ele se torna rei em Israel, olha o que ele fala para o filho. Ele não fala que ele é culpado, mas ele fala, na parte final, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da tua mãe. Ou seja, o teu comportamento, a tua amizade com Davi envergonha a tua mãe. Então quase todos os pais sugerem aos filhos que ele está errado, muitas vezes por gostar daquilo que eles não gostam, desejar aquilo que eles reprovam, né? Você tem que ser aquilo que o seu pai quer que você seja, né? A gente vê muitas, e já estou encerrando aqui, você vê muitas mães que aprontam a sua filha, aprontam a sua menina para ir numa festa, pais, mães que aprontam o seu menino para ir numa festa e colocam uma roupinha bonita, colocam uma roupinha limpa, colocam um sapatinho, colocam lacinho no cabelo e tal, e a menina vai para a festa e fala assim: olha, se você se sujar, se acontecer alguma coisa com a sua roupa, quando chegar em casa você apanha. Então como que essa criança vai ser criança? Como que ela vai se divertir? Como que ela vai brincar? Porque ela sabe que se acontecer alguma coisa, ela vai ser repreendida, ela vai apanhar quando chegar em casa. Então ela tem que ser aquela boneca de vitrine. E os pais ficam todos orgulhosos do comportamento da filha e não deixa a filha ser o que ela é. Filha, se você acontecer alguma coisa, toma cuidado para não sujar sua roupa, toma cuidado para não amassar sua roupa, toma cuidado quando você for brincar, mas não coloque culpa na criança que não é culpa dela. A criança não tem culpa de se sujar, a criança não tem culpa de amassar a roupa, a criança não tem culpa muitas vezes de apanhar na escola, a criança não tem culpa de sofrer bullying na escola. Então nós precisamos, muitas vezes os pais só leem, e geralmente os pais mais severos que fazem isso, eles só veem aqui no texto que nós lemos, lá em Efésios, para começar, ele fala: filho, obedecei a vossos pais.
E eles se agarram nisso. Filho, você tem que me obedecer porque está escrito na Bíblia, porque está escrito na palavra. E usa isso para massacrar o filho, e usa isso como uma chantagem emocional para que o filho tenha que obedecer, porque foi Deus que disse que tem que obedecer. Mas eles não veem, logo na sequência, no versículo 4, quando Paulo fala: pais, não provoquei a vossos filhos a ira. E no livro de Colossenses há um acréscimo ainda, para que não fiquem desanimados. Olha que interessante, o filho deve obedecer ao pai? Sim, mas os pais não devem provocar a ira nos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Quantos filhos desanimados? Quantos filhos que não conseguem fazer uma entrevista de trabalho, porque não consegue chegar na frente de uma figura autoritária por causa do que ele viveu dentro da casa dele? Quantos, quantos e quantos? Então que nós possamos criar os nossos filhos de uma maneira saudável, criar os nossos filhos para que eles se deem bem, como diz o Salmo, que eles sejam flechas na mão do valente, ou seja, que eles possam ir mais longe do que nós, e que você possa abençoar o teu filho, não amaldiçoar, que você possa não colocar uma culpa sobre ele que não é culpa dele, muitas vezes é a culpa do próprio pai que ele projeta nesses filhos.